Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Podemos sentar. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos abra o coração, nos abra a inteligência para aquilo que Ele quer nos ensinar. Nós estamos vivendo a última semana do tempo comum. Então a liturgia faz a gente pensar no fim. No fim dos tempos, no fim das coisas, no fim da vida, na volta de Jesus, naquilo que Jesus planeja para nós, na missão que a gente tem na vida. E é interessante que na primeira leitura fala, que é do livro do Apocalipse, que é o que fala do final dos tempos, né, de uma forma figurada em alguns momentos, mas ele vai dizer assim: que as obras do Senhor são admiráveis, que os seus caminhos são verdadeiros e justos. Quem não louvaria o Senhor? Porque as decisões justas dele vão se manifestando. Então, primeiro é uma visão daquilo que eles estavam enfrentando, confrontos e lutas, que era próprio daquele tempo, no sentido cristão, cristãos perseguidos, mas também nos tempos de hoje, nós vivemos da mesma forma. Não sei se vocês sabem, mas última década, agora nesse último tempo, nós tivemos mais mártires cristãos. Eu não vou saber exatamente se é a última década, últimas 2 décadas, mas mais mártires cristãos do que em todo o primeiro tempo, as primeiras décadas do cristianismo, em que eram perseguidos os cristãos e que morriam, eram atirados aos leões e assim por diante. Nós temos mais hoje em dia do que teve naquele tempo. Para nós é estranho porque nós não sentimos esse tipo de perseguição onde nós vivemos. Mas existem países pelo mundo que isso acontece. Não sei se vocês ficaram sabendo, coisa de 1 a 2 semanas atrás, em um país que começa com Mon, que eu me perdi agora. Não vou lembrar agora, é um da África. Que houve eles queimaram, eles destruíram igreja com telhado, com casa saletinos, inclusive, né? Quando falamos de saletino, ela lembra daqui da Nossa Senhora da Salete, a mesma devoção, é uma congregação fundada com essa devoção. Eles tinham uma casa nesse lugar, acho que é Moçambique, não tenho certeza. Eles destruíram a igreja por nada, derrubaram tudo, destruíram tudo, a igreja, lugar onde tinha seminário, tudo. Perseguição aos cristãos. Só que aí quando a gente fala de perseguição, mesmo no Apocalipse, quando Jesus fala aqui no Evangelho, fala: vocês vão ser perseguidos, vocês serão entregues até pela própria família, mas é permanecendo firmes que vocês vão ter a vida. Parece que é muito estranho falar que o caminho de Deus é justo, sendo que tem perseguição e quem é de Deus também é perseguido. Falando que Deus vai proteger, não vai perder nenhum fio de cabelo da cabeça, nem olha que eu já perdi um tanto, mas fala para a gente que não vai perder um fio de cabelo, sendo que matam os cristãos. É porque a palavra de Deus não está falando para nós desta vida só. Está falando daquilo que nós cremos como vida eterna. E daquilo que nós vamos deixar para a vida, porque a gente não morre com o nosso corpo. Para a nossa fé não é assim. Nós temos um propósito, todos nós temos um propósito na vida. E se a gente parar para pensar, esse propósito dá sentido à vida da gente. E
levando em consideração que nós estamos celebrando esse tempo, mas levando em consideração que um grupo de vocês nós estamos celebrando aqui após um ano, que quem diria que é o ano que a gente viveu, né? Que a gente está celebrando aqui após um ano. Então, final de novembro do ano passado, celebrávamos os 18 anos, a maioridade. É quando acontece que os pais falam para os filhos: agora você tem 18 anos, pode dirigir, pode, mas também pode trabalhar, colocar dinheiro em casa, aí tem direitos, tem deveres. A gente só não sabia que os deveres iam ser tão complicados, depois dos 18 anos, né? A gente viver esse ano como a gente viveu. Eu imagino, eu sei que tem algumas pessoas que ajudam no grupo Idade Feliz, até pela família, por alguém da família estar, que são relativamente mais novos. Mas a média de idade, a maioria, é a idade feliz mesmo, né? 60, 50 e pouquinhos, né? Quem tem mais de 60? Ergue a mãozinha, só para eu ver. Muito bem, vou baixar. A maioria, né? Vocês viram que eu falei só 60, tem gente olhando: padre, põe um pouquinho mais aí, né? Eu estava vendo aqui que a lista das que já estão lá no céu, se daqui um pouco passa vocês aqui, não é? Uns 40, 43. Não sei não se a gente contar aqui não, acho que tá meio equilibrado ainda. Mas logo, logo a gangorra pesa para lá. A parte boa é que se pesar para lá, é mais fácil a gente ir também, né? Nós vamos para lá, para o céu. Mas o que eu estou dizendo é que todos nós temos uma missão. Nós aqui, vocês também, o Grupo Idade Feliz, tem uma missão e uma função. Pertencer a um grupo, a uma comunidade, a um grupo de pessoas com mesmo ideais e propósitos, faz diferença nos momentos que a gente passou nesse tempo. Faz a gente pensar no valor das pessoas, até daquelas pessoas que não são tão fáceis de conviver, porque é natural que a gente tenha, e que a gente vê o sentido de todas as coisas, o valor de todas as coisas, e a falta de controle que a gente tem sobre todas as coisas. Nós não temos controle. A gente já devia saber disso, né, gente? A gente já devia saber. Agora tem uma outra parte que é boa, levando em consideração que também na missa da quarta-feira, boa parte dos que participam tem também um pouquinho mais de idade e ajuda a gente a aprender. Eu também já estou indo um pouquinho para lá agora, né? A gente pensa o seguinte: por um lado nós tivemos algumas dificuldades, que foi o grupo que precisou estar mais isolado. Por outro lado, a gente tem mais capacidade de enfrentar. É claro que teve gente que foi difícil, foi mais difícil. Eu mesmo liguei para algumas pessoas para lidar com esse tempo de isolamento, que alguns ficaram isolados mesmo por um tempo, agora já não está dessa forma. Alguns entraram em pânico, tudo. Mas a gente geralmente tem mais capacidade, porque vamos parar para pensar, todos que já têm aí um pouquinho mais, né, de idade, já enfrentaram tanta coisa na vida. Quem tem mais de 60 sabe muito bem o que é ficar em casa sem nem energia, às vezes, ou pelo menos sem uma televisão, tem que ficar em casa sem nada assim diferente. Hoje a gente fica em casa, mas está no mundo, né? Por causa da internet, nós estamos em casa, mas estamos no mundo. A gente vê tudo, sabe de tudo, conversa com todo mundo. Mas e ficar em casa mesmo? Então a gente já enfrentou muita coisa. Hoje é um dia de gratidão, sim. Até falar: padre, né, a gente brincando, né, falando, a gente nem sabe se vai agradecer por esse ano, porque a gente nem viveu ele, né? O pessoal brincando na internet. Nós vivemos, sim. Ele foi e vai continuar sendo muito útil. Marca a nossa história. Porque ninguém consegue caminhar a vida inteira sem ter pausas na vida. Se a gente não para por bem, a gente para por mal. Como diz aí, se não é pelo amor, é pela dor. Porque a gente precisa parar. Faz parte do ser humano respirar, dormir, descansar, pausar, ter fôlego para falar, nem que for só para... Nós precisamos parar. Então que hoje seja uma parada agradável, porque claro que nós temos motivos para não lamentar, né, mas motivos de tristeza, com certeza nós temos, alguns mais perto de nós, outros não tão perto. Na nossa diocese, mesmo que de coronavírus mesmo, que foi mais assim, foi um diácono, né, permanente, que nós perdemos em Mogi Guaçu. Mas
por ventura de outras coisas, nós perdemos 4 padres diocesanos, 4 religiosos no decorrer do ano. E não era algo comum. Tudo fez a gente pensar. Tudo faz a gente pensar. Então, que hoje seja um momento de ação de graças. As obras do Senhor e os caminhos do Senhor, como diz a palavra, são justos. E o que a gente precisa ter para poder ficar feliz, para ter a vida? Permanecer firmes. Se nós estamos aqui é porque nós somos firmes e felizes. A gente, como diz, a gente enverga, mas não quebra. São Paulo fala isso, né? Atribulados, mas não desesperados. Perplexos, mas não desfalecidos. Porque nada nos separará do amor de Deus que nos fortalece. Se Ele nos fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Então, que hoje seja um motivo de ação de graças, não só para esse contexto da idade feliz, mas para todos nós que estamos vivendo o final do ano litúrgico e logo, logo o tempo do Advento e o tempo de Natal, que é um tempo de esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.